percebi dentro de mim um vazio interior. Foi aí que comecei, oh aleluia, a buscar o meu Senhor. Minha vida entreguei, Santo, Santo, a Jesus, meu Salvador. Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Oh, Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Oh, Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Oh, Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Oh, oh, oh. Apenas creia. Deixe o Espírito Santo de Deus estar ministrando em nossos corações. Pai, toma lugar de honra. Bendito é o teu nome, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Utiliza, Senhor, a cada um. Se revele, Pai, a nós. Nós necessitamos, Pai, da tua palavra, do teu ensinamento. Utilize, Senhor, da sabedoria, para que possamos estar aqui sendo perceptíveis ao teu trono, o trono da graça. Bendito é o teu nome, Senhor. Desde pequeno, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu seria famoso e rico. Então eu decidi ser artista e me envolvi com a música e a dança. Eu acreditava que podia ir mais longe e não medi esforços para alcançar os meus objetivos. Isto me levou para a maior emissora de TV do Brasil. E não para por aí. Eu fui trabalhar no programa diário de maior audiência dos anos 90. Tudo eu conquistei com muito suor e consegui ser o vocalista de um dos grupos musicais que ocupava o sonho de milhares de fãs adolescentes do país inteiro. Tivemos os melhores produtores, diretores e equipamento de ponta à nossa disposição. Estávamos na televisão, no cinema, em comerciais, fazendo centenas de shows. Eu sempre fui muito dedicado, chegava mais cedo e entregava sempre mais do que me pediam. Estava focado no meu crescimento. Eu queria estar sempre em evidência. Eu tinha fama e poder, mas não tinha alegria e paz. O palco ficou pequeno para mim. E quando me dei conta, eu era apenas uma assistente de palco. Então, precisei seguir carreira solo. Até que um dia eu fui impactado pela verdade e conheci o único que podia dar a paz que o mundo não podia me dar. Eu antes estava cego por causa dos aplausos, mas Jesus abriu os meus olhos e eu consegui enxergar as pessoas ao meu redor. Eu não me via mais egoísta como antes. Percebi que fazia parte de um propósito maior. Me entreguei a este rei e comecei a aprender os valores e princípios para ter uma vida melhor. Deixei de ser assistente e no palco da minha vida tornei-me o protagonista, que ajudaria outros a escreverem sua própria história. O amor e a compaixão me levou para o país mais pobre do mundo, o último IDH,
que mede o grau de desenvolvimento de uma nação nos quesitos de educação, saúde e renda. Foi no Níger, em meio ao deserto do Saara, que eu conheci as crianças e pessoas mais incríveis que já passaram pela minha vida. E isto transformou os meus dias, os meus sonhos e o meu propósito. Eu sou Alexandre Canhone e há 20 anos, eu e a minha esposa começamos o projeto do zero. E muitos foram os desafios. Não tínhamos apoio, sofremos calúnias e até tivemos a nossa casa queimada. Mas nós nunca desistimos, porque isto não é uma opção em nossas vidas. Recomeçamos por amor e com este amor permanecemos, porque nós nascemos para ser instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Entendemos que não é sobre nós, não é sobre reconhecimento e nem sobre dinheiro. Nós nascemos para influenciar pessoas, nascemos para fazer parte do impacto positivo que Deus tem feito no mundo através daqueles que decidem obedecer o ID. Louvado é o nome do Senhor. Bom, boa tarde. Muito bom poder estar aqui com vocês durante um bom tempo, ou até um tempo próximo. Muitos conheciam dentro da área de missões, né, transculturais, tipo o Alexandre, que era o Paquito, que se converteu e dá comida para pobre. Então essa foi sendo montada uma linha de pensamento e até fazia parte da desconstrução daquilo tudo que eu fui sendo preparado para ser um ídolo no meio secular, de música, televisão, cinema. E eu posso dizer que, realmente, durante 20 anos, né, a gente está indo para 21 anos de missão transcultural. Níger não é Nigéria, Níger é o último IDH do planeta Terra, ainda hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas por detrás desse tempo no deserto, Níger se localiza exatamente no oeste da África, continente africano, deserto do Saara, e em meios de muitos desafios, a gente vem entendendo e aprendendo, né, que a perseverança faz parte de um pacote. Quando você sabe quem é em Cristo, como foi falado um pouco aqui hoje, e algumas anotações que eu gostaria de fazer antes de começar essa parte aqui, da continuidade de hoje, eu queria ler algo que eu fui anotando, embora não pareça, mas eu fico bastante atento, como um bom sanguíneo, e alguns pastores amigos dizem, não sanguíneo, Alexandre, você é hemorrágico. E aí, acontece o seguinte, bom, no começo eu comecei a entender algo aqui. Teve um irmão que falou um pouco sobre construção, isso é também muito significativo nessa construção, não só materialmente falando, mas uma construção no qual, espiritualmente, ela é fundamental para a nossa vida. Precisamos, então, de sabedoria para fazer essas construções, né? E adquirir, então, essa sabedoria também, né? Para adquirir, você tem que ter ela horizontal, vertical, assim como foi falado, eu e Deus, eu e meus irmãos, e também utilizando no horizontal a percepção, né, de tanto era usado quando falamos aqui na parte judaica, entre profetas e sábios, a gente tem que estar atento e perceptível a sinais. Eu digo bastante sobre sinais. Então, você que tem a sua empresa, ou você que tem o seu negócio, está pensando em abrir, ou já está desenvolvendo, ou seja, no casamento, enfim, em qualquer área, nós temos que estar atentos a sinais. Diga comigo, temos que estar atentos aos sinais de Deus. Ainda continuando, falando também aqui, foi comentado sobre ser discípulo, fazer discípulos, e para isso requer amor. Ora, Deus é amor. Se eu não tenho essa comunicação, esse relacionamento com Deus, vai ficar difícil, porque Deus é amor.
Então, eu também não posso fazer uma coisa, não posso dar, foi falado aqui, aquilo que eu não tenho. Então, para fazer discípulos de Jesus, eu preciso estar no caminho, e todos nós estamos em construção, até que partimos daqui para uma próxima etapa. Também, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Também foi falado aqui sobre isso. E eu atentamente ali fui pontuando algumas coisas. Sobre o burnout, cadê o meu amigo? Está aí ainda? Cadê o meu amigo americano? Você quer que eu fale em inglês? Eu posso falar em inglês ou português mesmo. Ele está por aí? Cadê é o Bernardo? É o João? Então, bom, passamos pelo mesmo barco, né? Eu tive um burnout também. Então, isso está tentando agarrar o mundo com as mãos e as pernas e tudo quanto é jeito. Então, alguns anos atrás, não tantos, passei por essa estafa também, achando que era invencível. Mas somos seres humanos e a gente depende da capacitação do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Também nosso papel é ensinar para as pessoas quem nós somos. Maravilha, também peguei esse gancho aqui. E fui então tratado, e ainda estou sendo tratado, também da ansiedade. Abrindo aqui esse parênteses, porque Deus já tem falado comigo profundamente. E eu não podia deixar de falar sobre legado também. Qual legado você quer deixar? Só o seu nome, a sua fama, ou valores e propósitos? Se hoje, como tem um comando do Senhor e de fazer discípulos de todas as nações, então se parasse hoje aqui, quantos discípulos de Jesus você fez? De Jesus. Então, quando eu comecei a me perguntar e entender um pouquinho sobre isso, qual o legado que tenho deixado ou vou deixar no Níger ou na Índia, onde já tivemos há 12 anos um trabalho ininterrupto, uma creche por lá, cerca de aproximadamente 100 crianças, e ali tivemos que parar depois da pandemia, tudo reduziu em 30%, 35%, todas as entradas para os projetos. Então continuamos no Níger, no qual desde 2002, aonde o Senhor me direciona para lá. E eu posso dizer também, então, qual é o legado e o que você tem feito em prol do reino. Vocês foram encorajados, e eu também, alguns lembrados, outros relembrados, e alguns conhecendo hoje, sobre o que foi falado sobre ser discípulo, ou qual é o teu propósito, por que é que você nasceu. Todos nós nascemos para o louvor da glória de Deus, diga amém. Então, para a gente entender qual é esse propósito, necessita de um relacionamento com o Pai. Se nós não tivermos esse tempo de relacionamento, a gente vai acabar fazendo muita coisa que Deus não disse para a gente fazer. E aí também foi falado sobre o descanso, e isso é muito significativo, porque eu não tive férias, e isso foi uma das causas do burnout. Não, então, se eu for para uma viagem, então, de que seja uma semana ou 3 dias, que absurdo, quantos pratos de comida eu deixei de dar para uma criança? Ou quantos litros de leite eu poderia comprar se eu comprasse uma bolsa da Tommy ou sei lá o quê? Então, como foi o nosso amigo falando, eu não permitia que Deus pudesse também me abençoar. E se eu também não me alimentasse bem, imagina eu chegando no último IDH do mundo, no qual você vê crianças dividindo um grão de amendoim com mais 2 irmãos. Significativo isso. Então você trava talvez, e se você não estiver na direção do Espírito Santo de Deus, você então bloqueia e não come. Se você não comer, como vou ajudá-los? Então você pode entrar ali numa desnutrição ou em algum problema gástrico. Muitos no campo ou lá mesmo na África comem uma pimenta, porque a pimenta ela inibe a fome. Porém, você fica várias horas sem comer, mas aí te desencadeia outros problemas gástricos, hemorroidas e um monte de problemas. Então as pessoas daí começam a ter problemas, e aí quando ganham alguma moeda ou algum dinheiro, então compra o remédio ou compro comida? O que você acha que uma pessoa faminta compraria? Um remédio para amenizar sua dor de estômago ou comida? Comida ou remédio? Comida, então é isso mesmo. Então você daí passa a não tratar ali a raiz do problema de novo.
Então, por isso, tanta morte, tantos problemas, tantas bactérias, enfim. Bem, eu nasci para ajudar pessoas. Eu sou paranaense, para quem não sabe. Fui adotado bebezinho por um casal de farmacêuticos. Vou contar um pouquinho da minha história, só para situar um pouco da onde eu saí e para onde o Senhor me levou. E o que tem feito através da misericórdia dEle. Lembra que estamos todos em construção, até que partimos daqui. Então, a cada dia, eu costumo dizer que sempre tem alguém que sabe mais que você, então você aprende. A cada dia sempre tem alguém que sabe menos que você, então você ensina. Ou seja, todos os dias você está aprendendo e ensinando. Diga para o irmão, está entendendo? Vocês estão quietinhos. Ah, é o sono? Meu Deus. E então a vida é um aprendizado. Eu fui adotado pequeno, então tive uma vida, fui criado numa vida classe média alta. Então, na verdade, eu não queria ser famoso para ter dinheiro. Eu tinha os tênis que eu queria, viagens que queria. Isso para vocês entenderem um pouco o contexto. Como diz o meu amigo lá, João, não é para aparecer, é para vocês entenderem o que Jesus faz com um cara, tirando de uma classe média alta, classe alta, e manda para o último IDH do mundo, para dormir com baratas ou ratos passando sobre mim. Então, isso é só a mão de Deus. Essa desconstrução de valores formados no nosso si mesmo, que, na verdade, são imputados na nossa mente, coisas que, por exemplo, não estavam no meu si mesmo, mas foi talvez implantado pelo meu papai. Bom, você vai ser médico. E aquilo começa a entrar e inculcar na minha cabeça, mas eu nunca quis ser médico, eu queria ser cantor, ou queria ser ator. Mas foi criado um si mesmo na minha cabeça, mas como eu era um sanguíneo, então eu não deixei muito essa encucada na minha cabeça. Eu fui seguindo pelos passos do que eu queria e achava que estava correto. A minha família não era conhecedora do Evangelho, do Reino de Deus, eles tinham outros segmentos religiosos, e eu fui embarcando por ali. Comecei tocando alguns instrumentos, participei de algumas propagandas, esses comerciais, então já envolvido no meio artístico desde criança. Muito bem. Aos 12 anos, 11 para 12, me mudei para Belo Horizonte, eu, papai e mamãe, e mais um irmão. A minha irmã mais velha ficou cuidando das empresas em São Paulo. Em Belo Horizonte, sempre precoce, com 13 anos, eu já tocava em 2 bandas, jogava bola no Cruzeiro e ainda tinha um grupo de dança. Eu sempre gostei de muita atividade, sempre aquela mente pensante e criativa. E mesmo então, lógico, a minha família percebeu que eu não era lá muito para os estudos, mas sim autodidata em algumas coisas, e eles então permitiram que eu desenvolvesse essas áreas. Então, fui crescendo, com 17 para 18 anos, então apareceu um grupo, eu já trabalhava em algumas TVs locais em Minas, fazia já produção de palco e etc. Com 16 anos, eu já era assistente de palco, me permitiam eu ficar ali para aprender e deixar. Então, com 17 para 18, apareceu um concurso na Globo que precisava de um cantor. E ali, então, eu fui para o Rio de Janeiro, sozinho, 17 para 18 anos, e fui galgar aquele espaço, né? E nisso, acabei passando por vários testes. De voz, foi o último, primeiro de foto, vídeo, dança e de voz. Então, ali eu integrei em 88 no grupo chamado Paquitos. E ali, então, tivemos os melhores produtores, técnicos, enfim. Meu primeiro produtor, talvez vocês, não sei se tem alguém do ramo de música, foi Michael Sullivan e Paulo Massadas. Foram os meus professores na área de direção musical, arranjos e etc. Então, ali eu fui sendo fabricado, construído para ser um poste ídolo. E já era ali do grupo Teenager, daquela época, década de 80, 90, carreira solo, fiquei 4 anos, 92 eu parto para a carreira solo, turnê nacional, internacional, fevereiro de 95, onde estava indo para um lançamento daí, aí que seria já mundial, Jesus então parou tudo, louvado é o nome do Senhor. De uma forma sobrenatural, era impossível eu ter ouvido o som de um cinema, onde estavam regulando o som,
eu ouço há quase um quarteirão aquele som. Então era algo sobrenatural, e ali já começou o sobrenatural de Deus na minha vida, porque eu fui pelo barulho, cheguei, era dentro de um cinema, tive que subir uma escadaria ainda. E naquela tarde, era um culto que iria começar, naquela tarde, eu falei com Deus assim, olha aqui Deus, eu fui muito arrogante com Deus, falei, o que você pode fazer por mim? Eu sei quem eu sirvo, ou seja, eu sabia que eu servia, para quem eu trabalhava, com as trevas total, as coisas de pactos e uma série de coisas. Depois, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a nossa história, nós estamos ali, temos um stand ali da África, ou nos intervalos, a gente poder ter um meetingzinho, poder se relacionar e poder saber um pouco mais da história. Porém, ali aconteceu que eu falei, Deus, é assim, dinheiro eu tenho, eu conheço quase o mundo inteiro, viajo, show, mulherada, o que você pode fazer por mim? Estou indo agora para um lançamento mundial, tá bom, então muda a minha vida radical. Eu falei assim, imediatamente, quando eu falei isso, saiu um peso no qual parecia um container de cima de mim. E ali então, eu senti a paz que o mundo não pode dar, somente o príncipe da paz. Louvado é o nome do Senhor. E eu precisava contar esse ponto até aqui, para que você entendesse de onde Jesus me tira, a forma sobrenatural, e daquele momento então, todos os dons que Deus me deu na área, desde produção musical, ou de cinema, ou de teatro, qualquer coisa, dos meus lábios, só sai louvor daquele momento para frente. Muitos me interpretam até de meio radical, etc., mas não, eu bem sei de onde Jesus me tirou. Eu bem sei do valor da nossa palavra, vida ou morte, bênção ou maldição. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio princípios do Senhor na minha vida. Diga para o irmão, está entendendo? Foi muito significativo aqui, quando foi falado aqui, a irmã colocou aqui sobre os princípios da sua empresa, etc. Não negocie os princípios de Deus na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar, whatever, seja onde for. O Senhor tem que ser o Senhor da nossa vida, do nosso casamento, dos projetos, de tudo. Isso tem que ser radical. Porque nós temos mães aqui. Quantos são mamães aqui? Muito bem. Se você tivesse uma mamadeira ou um leite para o seu filhinho, 99,99999%, 0,1 de água do esgoto, você daria para o seu lindo bebezinho? Só uma pontinha do esgoto, sim ou não? Ah? Não. Então diga para o irmão, o Senhor quer 100% de você. Então, meus queridos, ou é ou não é. E eu assumi essa posição, esse posicionamento radical, fui excluído completamente até do meio gospel. Nossa, Alexandre, você é muito radical. Cara, eu olho para a palavra, não é a denominação A, B, C ou D. Não, é a palavra, é o que Jesus diz, é o que importa. É o que ele disse. Quem não é por mim, é contra mim. Se não ajunta comigo, então espalha. Se tu é o que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E assim vai, o texto está claro. Então, quando nós conseguimos entender esses valores, fica mais fácil. Então eu queria falar um pouco sobre essa mudança, essa guinada, essa transformação, para continuar incentivando a você não negociar os princípios de Deus na sua vida. Propósito, compreender que não nasci para viver para mim mesmo, e que poderia e deveria fazer parte da mudança na vida de várias pessoas, e isso transformou a minha vida. Seguindo, Jesus veio estabelecer uma mudança em nossa mente, estabelecer o reino de Deus e seus princípios, o governo de Deus sobre nós e sobre os nossos negócios. Metanoia, mude de mente. Isso aqui, antes de começar a falar, eu gostaria de explicar que há 20 anos a gente tem procurado proporcionar isso nas mentes daquele povo no qual o Senhor nos enviou. Níger. Preparando o quê? Pessoas para que possam estar entendendo uma nova etapa, não levando a cultura do Brasil
para o Níger, ou dos Estados Unidos para o Brasil, ou vice-versa. Mas nós temos que implantar a cultura do reino de Deus, primeiro em nós, nas nossas vidas, e implantar esta cultura do reino de Deus a todo mundo. Diga para o irmão, entendeu? Então não é a cultura é melhor que a outra, não existe isso. Uma vez que somos discípulos do Senhor Jesus, temos que fazer parte da cultura do reino de Deus. Mudança na minha vida, mudança no meu relacionamento, mudança na minha família, mudança nos meus negócios. Então essa metanoia tinha que acontecer, uma preparação. Em 20 anos o Senhor nos levando para poder fazer parte e explicar para um povo que realmente é possível mudar com a cultura do reino de Deus. Não que são ideias, por exemplo, eles falam às vezes para nós, isso é ideia de ocidental, é ideia de branco. Não, não é ideia de branco entrar, fechar a porta para a mosca não entrar e nem rato. É porque talvez eles não foram criados com porta na sua casa, e sim com ocas, sem portas. Então imagina você implantar isso, que é uma questão de princípios e de segurança, e para que os bichos não entrem, não peguem malária, porque daí vai entrar um mosquito que vai picá-lo e você vai pegar malária de novo. Ah não, isso é coisa de branco. Não, não é coisa de branco. Não é uma coisa da cultura X ou Y, mas é algo que pode nos beneficiar e te trazer menos doença e mais limpeza. Então, devemos ser igreja nas nossas atitudes e em todos os lugares, não apenas nas reuniões espirituais, mas seja igreja nos negócios, impacte pessoas, seja igreja na sua empresa. Até porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Diga comigo, eu sou a igreja. Diga, eu sou a igreja. Muito bem, então, naquele momento do almoço, era parte da igreja de Jesus, reunido no restaurante do hotel. É parte da igreja no McDonald's, ou onde quer que você vá, nas cataratas, enfim. Então nós somos a igreja, e por isso a importância de entender como tem sido o nosso testemunho, principalmente para os de fora. Não podemos limitar nosso comportamento cristão de discípulo às reuniões espirituais, devemos ser empresários espirituais. Tenha um coração único, independente de onde você esteja. Tenha equilíbrio para fazer bons negócios e não perder a sua credibilidade cristã. Ou seja, não negocie os princípios do Senhor. As pessoas, os vizinhos, os nossos funcionários, todos estão de olho em nós. É como se fosse um Big Brother, né? Mas isso veio por agora, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra. Louvado é o nome do Senhor. Então nós temos que dar um bom testemunho também quando estamos sozinhos, ou em qualquer lugar. Perseverança, isso tem bastante a ver com o que eu quero trazer aqui. Uma das características fundamentais que uma pessoa precisa ter para ser bem-sucedida em qualquer área de sua vida. Persevere no chamado e nos negócios. Vamos ler juntos, é só essa última frase. 1, 2, 3 e... persevere no chamado e nos negócios. Em primeiro lugar, perseverando em não olhar para a esquerda e nem para a direita, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Perseverança, qualidade de quem permite, tem constância, pessoa que tem consciência em suas ações e não desiste diante das dificuldades. Dá uma olhada para esse abençoado do seu lado e diga: coragem, meu irmão, ou minha irmã. Meus queridos, se eu não falasse de perseverança, imagina, tivemos a nossa casa, bom, Níger, um país, quando chegamos, 99,9% muçulmano. 4 facções, Al-Qaeda, Boko Haram, PEL e Estado Islâmico. Já tivemos apedrejado a nossa casa centenas de vezes nesses 20 anos. Casa queimada 2015. Então depois você pode entrar nas redes, a gente vai deixar aqui, Alexandre Canhone, ou Alexandre Canhone Oficial,
Você vai ver por lá, tem várias matérias e muitas coisas falando. E se não tivéssemos a perseverança, quando a embaixada brasileira fala, olha, nós podemos tirar só os brasileiros que estão aí. Eu falei, eu só saio com a minha família. Mas quantos são? Bom, só de filhos adotados temos 19. Fora alguns outros, mas preciso de sair com 40 pessoas daqui. Não tem como, então a gente fica. E nisso sendo queimada a cidade. Se não tivéssemos uma convicção, sou melhor do que alguém? Não, mas você tem que estar ligado com a direção do Pai. Porque o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. E o melhor lugar para a gente estar é no meio de uma guerra, queimando mais de 80 lugares. E o Senhor falou, fica. Sinais, direção de Deus. Não tem uma direção clara do Senhor, aguarda a direção de Deus. Diga para o irmão, está entendendo? Na dúvida, não faça nada. Sem direção clara de Deus, não faça. Se a nuvem não andar, fique debaixo dela. Se a nuvem move, você move. Mas se ela para, você para. Porque tudo não é dele, já não entregamos tudo para ele. Eu não sou um maluco de vou ganhar o Níger para Jesus. Eu já ouvi várias dessas. Na minha igreja, falando, prazer, Jesus. Você tem uns negócios, mas uns esquizofrenia gospel, né? A igreja é do Senhor. O Níger, a nação é do Senhor. Se for para eu ir lá e que seja uma alma, louvado é o nome do Senhor. Foi feito. Ou se de repente eu fui e não ganhei nenhuma, mas de repente a próxima geração vai ganhar, amém também. Eu tenho que entender que eu faço parte de um propósito, de um plano de Deus. E é isso. O legado. O que você está deixando? Qual é a sequência? Mas tem que perseverar. Porque em meio a tudo isso e muito mais que nós vamos mostrar, a perseverança, a convicção do chamado é muito importante. Por que é então que Deus vai te abençoar em uma empresa? Ou por que é que Ele está te dando uma empresa X, Y ou Z? É evidente que é dele, é para o propósito dele, nós somos apenas co-servos ali. É simples assim, mordomos do Senhor. E quando a gente entende isso, fica mais leve, fica mais fácil. Eu tiro aquele jugo de que eu vou ganhar o Níger para Jesus. Cara, eu vou fazer o que Deus tem para que eu faça naquele momento que Ele quer que eu esteja, até que Ele me tire de cena. Ponto. Então ficou mais leve. Perseverança na ótica da Bíblia. Permanecer firme no compromisso de Deus. Apesar das tentações, da oposição e da adversidade, se opor a sentimentos que temos contrário à perseverança. Tais como o desânimo, o cansaço, falta de entusiasmo e outros sentimentos que nos atrapalham a desenvolver o que realmente temos capacidade e competência para fazer. Repreendido em nome de Jesus aqui, todo tipo de desânimo, em nome de Jesus. Não sei, dúvida, repreendido em nome de Jesus. Vamos olhar para o Senhor. Há tempo para todas as coisas, há um tempo para dar aquele stop e ouvir a voz do Senhor, talvez um jejum, talvez um retiro, talvez algo, mas precisa ser feito a conexão e saber qual a direção do que Deus tem. E nós ali então, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Esse será? Fala para o irmão, persevere, meu irmão. Eita glória! E imagine a importância da continuidade e de manter firme a nossa perseverança, pois até na nossa vida eterna temos que estar alinhado com a perseverança. Dia a dia perseverando, não desistindo do caminho que o Senhor Jesus propõe. E aí se faz valer aquilo olhando para o irmão e coragem, meu irmão. Bora orar junto, bora perseverar junto. Vamos interceder um pelo outro. Vamos ter tempo de bate-papo, vamos ter tempo de comunhão. Romanos 5, 3 e 4. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então dá um glória a Deus pela tribulação que tu está passando.
Cara, queimaram a nossa casa. Tudo. Vimos os terroristas vindo com foice, pedaço de pau. E a gente olhou e eu fiquei até o último minuto. Pai, é para ficar aqui quieto ou é para entrar no carro e sair? E eles vindo assim, tipo, daqui lá no fundo e chegando já. Segue. Ok, entramos no carro e saímos. Então o Senhor nos deu um livramento muito claro, nítido. E ali então foi acontecendo. Perseverando. E a coisa acontecendo. Eu quero te dizer que eu tive uma experiência ali dirigindo e não pisei fundo. A tendência era você pisar para acelerar, para sumir dali. Duas coisas aconteceram. Parecia que eu estava já em outra atmosfera. Eu não acelerava, a gente estava louvando, adorando o Senhor. E ali louvando a Deus e indo. Parecia que eu estava amortecido. Segunda coisa, eu não lembro o caminho que nós fizemos de fuga. E olha que eu já estava há 15 anos no Níger, eu não lembro o caminho que o Senhor nos tirou daquilo tudo. Eu não lembro, tentei fazer várias vezes a rota. Não lembro. Com a Giovana no carro, várias vezes tentei. Mozão, tenta lembrar o que a gente fez. Não lembramos. Mas o Senhor nos livrou. Então descanse no Senhor. Ele dá o escape na hora que tem que ser o escape. Na hora da tribulação, eu posso falar, foi uma das melhores situações, e se eu chamo minha esposa, foi uma das melhores experiências que nós tivemos com o Senhor. E eu, desde a minha conversão de 95, aquele ataque na nossa casa. Tudo foi queimado. Mas nenhuma criança do projeto, e olha que alimentamos mais de 800 crianças dia. Projetos de capelania no hospital, a parte da igreja do Senhor Jesus, dentro da principal prisão islâmica do país. Isso é Deus purinho. No Hospital Central, 4 creches, 10 projetos de nutrição, 2 escolas de costura para mulheres, filhos já sendo formados em várias áreas, porque começou tudo o quê? Com a perseverança, atendendo o chamado, e não saindo do foco, e não se permitindo, e mesmo que, olha, Alexandre, eu vou te colocar num Faustão, mas você tem que relembrar uma musiquinha que você cantava antes. Olha, não vai dar porque aquilo eu não faço mais. Então você não vai entrar no Faustão, então não tem problema. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu também não preciso ir no Faustão, já fui umas 20 vezes nele. Eu só vou se Deus me direcionar para ir, mas aí vou para louvar a Deus. Falar para o irmão, está entendendo? A gente não pode negociar, não pode negociar. Não, eu vou te pôr para você agora gravar um CD, vamos estourar tuas músicas, mas você tem que cantar um negocinho assim, esse daqui é uma versão de uma música secular. Cara, eu não quero, não me interessa. Diga comigo, não negociamos os princípios do Senhor. 8 bilhões aproximadamente a população mundial. 212 milhões do Brasil, 24 milhões do Níger, parece a bandeira da Índia, mas não é. Localização do Níger, continente africano, deserto do Saara, temperatura média 50 graus Celsius e no verão pode passar de 65. Viva se necessário pregue. O que você vai ver daqui para frente são todas fotos para a glória do Senhor, o projeto é do Senhor, tudo é do Senhor, e as parcerias novas que vamos conquistar e relacionar aqui, amém, também é tudo para o Senhor. Seguindo, clima, conflito e superpopulação no Sahel. A região do Sahel é composta por um dos climas mais severos do mundo e enfrenta alguns dos maiores desafios e desenvolvimento e a paz. Muitos dos países mais pobres e inseguros do mundo são encontrados no Sahel, incluindo Mali, Burkina Faso, Chad e Níger. Nos últimos anos, a região se tornou um epicentro de conflitos, especialmente com a expansão de vários grupos extremistas na região. Diga-se de passagem, quem queimou a nossa casa foi Boko Haram com Estado Islâmico. Mateus 25, 35, pois tive fome e vocês me deram de comer. Então nós podemos dar comida física em algumas das creches, ou o alimento, o pão da vida.
a palavra do Senhor, que transforma. Também podemos estar, tive sede e deram-me de beber, Jesus falando, podemos dar uma água ou um mingau, mas também da água da fonte da água viva, o próprio Senhor Jesus. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Aqui, então, é um culto aberto, isso aí é na saída praticamente da capital, e aí são refugiados. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, campanhas de roupas e doações, ou também falar um pouco da armadura de Deus, ou o revestimento do Espírito. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim, trabalho de capelania, podemos orar pelos outros espiritualmente. Estive preso e vocês me visitaram, parte da igreja, discípulos de Jesus, em uma ala específica para a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês sabem que por muito menos aqui, vocês estão numa região que tem muitos muçulmanos, já tentou dar um panfletinho desses básicos ou falar que Jesus é o Senhor para eles? Alguém já? Foi fácil? Não, né? Não. Agora você imagina o que Jesus tem feito. Só que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos fazer coisas em conjunto. E não é por acaso que estamos aqui, porque assim então Deus permitiu. Então, pense em alguém que você fala, olha, poderia estar aqui. Lembrou de alguém que poderia... Cara, essa pessoa tinha que estar aqui ouvindo isso. Lembrou de alguém? Levanta a sua mão, levanta só um pouquinho. Fala, meu tio, meu pai, meu pastor. Alguém mais lembrou de alguém que poderia estar aqui? Fala para o irmão do lado, era para você estar ouvindo. Então é para você essa mensagem. É para você estar, era para você estar aqui. É para você estar ouvindo o que você tem ouvido desde ontem aqui. E absolver isso. E reter aquilo que talvez faça parte de um propósito, em unidade e em conjunto, com aquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Insegurança alimentar, o estresse ambiental e a superpopulação pode levar a alto nível de insegurança. 83% da população, ou seja, 17,8 milhões de pessoas, sofrem de insegurança familiar. Isso aqui são as ruas do Níger. Ok? Estamos agora aqui, sentei há 2 semanas atrás com o ministro da Agricultura, estamos com portas abertas para poder estar levando sementes e uma série de outras coisas. Tenho falado com alguns irmãos, mas aqui gostei bastante do irmão Jabuticaba, eu vi o nome, ele falou da Pedro, e algumas outras coisas, quando falaram aí sobre a agronomia e tal. Então a gente tem portas abertas em todas as áreas, queridos, desde a área de costura, de empresas de reciclagem, e tudo. Cerca de 800 crianças, então, fazem parte do programa de nutrição. Água e comida, dignidade, ensino bíblico, programa de memorização de versículo, auxílio na área emocional. Segue. Temos só 5 minutos, amor. Áreas de estudo na AGD. O que é AGD? Associação Guerreiros de Deus. A gente usa como uma associação. Então, como somos igreja, em todos os lugares, então, na creche, no presídio, no hospital, em qualquer lugar, é parte da igreja do Senhor reunindo. Programas de creche, são 4 creches, cerca de 250 crianças distribuídas. Programa escolar, onde temos apadrinhamento à distância, ok? Aonde estudar é gerar dignidade e oportunidades. Então já temos filhos já dando aula de reforço, a primeira geração já ensinando a segunda geração. Posso ouvir um glória a Deus? Então é o legado, e muitos deles fazem melhor que nós, porque eles podem comer praticamente todo dia gafanhoto. Eu não aguento, me dá um problema gástrico, ou qualquer outro tipo de coisa, mas eles falam cada um mais de 5 dialetos. Falamos o francês na capital, mas existem mais de 20 dialetos. Então eles são uma potência na área missiológica por lá. E lá funciona comigo, ou eu estando lá, 2 escolas de costura para mulheres, e buscamos parceiros para estar ampliando essa parte, para ter máquinas, para ajudar nos tecidos,
E parte das camisetas nós trouxemos, meu próprio filho, ele que costurou, ele que fez. Então vocês vão poder ter materiais ali também, que vão ajudar esse desenvolvimento e incentivo a nossos filhos e parceiros lá, de uma geração com a mente transformada em Cristo, para que possam também gerar ajuda ao giro da economia naquele lugar. Então, conseguimos com parceria construir essa brinquedoteca lá, aonde a minha filha, essa daqui, ela dá então as classes lá, as histórias bíblicas, temos acesso livre e caímos na graça dos diretores do hospital. Aqui então, acessibilidade, visando alcançar deficientes visuais, treinamento com professores, formação de professores em braille. Então a gente não para. No presídio, 3 batismos. Isso aqui precisa de um glória a Deus. Batismo, e o diretor fala: não, mon ami, vai, meu amigo, vai, batiza, faz o que você quiser lá dentro. Isso é Deus purinho. Parte da equipe em reunião mensal, lá na nossa garagem. Então são cerca de 80 famílias, o staff que a gente tem para girar tudo isso. Cultos de domingo na garagem. Intercessão, oração, seguindo, amor. E aqui é o que vai ficar de fundo agora, é isso? Para eu poder falar mais um pouco? Maravilha. O que eu queria incentivar vocês. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aonde quer, de fato, que o Senhor quer que você esteja. Clareza, definição do propósito de Deus para a tua vida. E para os teus negócios, para a tua família. Eu tive essa clareza e mantenho firme. E não vou desviar para a esquerda e direita. Peço oração para todos vocês, para que eu tenha forças para entender aonde o inimigo tem tentado me levar para cá, ou para o outro lado, mas eu olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, a esperança da glória. Então eu quero trazer esse entusiasmo para você, e eu tenho só 1 minuto e 50, eu sou mais britânico, me perdoem americanos e, né? Eu vou entregar, mas eu queria orar primeiro, para vocês que entenderam, que agora é uma nova fase, é um momento de empreendedorismo lá. Eu quero fazer parte da mesma loucura que falaram: você não vai durar lá 1 mês, é fogo de palha de artista, queria abrir uma ONG agora para falar de projeto social. São 20 anos indo para 21, louvado é o nome do Senhor. Eu não brinco com as coisas de Deus e procuro homens e mulheres sérios e tementes a Deus, 100%, que queiram fazer parte comigo desse projeto de Deus. Então, se você entendeu e estava precisando de um chacoalho aí, de perseverança, não desanime, eu queria fazer uma oração. Fique de pé. Você que está afim dessa injeção de ânimo, de que vamos, não desista, persevere, olhe para o autor 100%, não negocie, não sonegue, olhe para ele. Como foi falado aqui, se de repente a estrutura não é essa, fecha a empresa e vamos começar do zero. Vamos fazer o que Deus quer que seja feito. Esse é o propósito da oração de agora. A perseverança. E deixar Deus de fato ser o Senhor da sua vida e do seu business. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, com pessoas que foi o Senhor que trouxe a dedo. Nem mais e nem menos. Mas o que o Senhor fez. Que, papai, neste momento, nós possamos entender qual é a tua direção. Uma vez mais, papai, perdoa-nos por querer tomar conta das coisas e deixar o Senhor como coadjuvante. Papai, retome o lugar, porque nós somos do Senhor, tu és o nosso rei. Tu és o Senhor dos senhores. Sem ti não podemos fazer nada, como diz a palavra. Assuma, Senhor, o controle de tudo. E que possamos estar com o coração disponível a mudanças, a remanejos, a entender pela fé o improvável, a estar ali, como foi falado, no invisível e caminhar pelo invisível. O
O Senhor nos chama a isso, a caminhar sobre as águas pela fé. E só podemos fazer isso quando descansamos 100% nele. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Há muito para ser feito. E você vai fazer o quê? Use os seus dons e talentos para influenciar em pró do reino de Deus. Amém. E eu encerro.